Olá e bem-vindos ao Nomadcast, o podcast e videocast da Nomad focado em trazer os principais temas globais para você investir melhor. Nesse episódio, a gente trouxe uma das grandes gestoras de ETFs temáticos do mundo para falar sobre as teses e oportunidades seculares aqui do mercado financeiro, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro. Ao meu lado, como sempre, Danilo Gliori, economista-chefe da Nomad, que eu já chamo para apresentar o nosso convidado. Olá, Flávio. Muito obrigado aí pela sua presença. Prazer ter você aqui com a gente. O GlobalX é uma parceira, né, da Nomad. Então, vamos abrir aqui com a nossa tradicional pergunta. Na verdade, para você contar um pouco a sua trajetória, seu background e também um pouco da GlobalX. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. É sempre bom participar aqui dos eventos da Nomad, né? Meu nome é Flávio Vegas, sou especialista de produtos da GlobalX. A GlobalX é uma empresa do Grupo Mirai, então fiz essa introdução só para falar que eu entrei no mercado financeiro em 2017 pela Mirai Asset. Então, a gente tinha ali um time de gestão ativa, né? Tinha fundos multimercado, fundos de ações. Aí eu comecei ali como estagiário no back-office e fui evoluindo até chegar ali como analista e portfólio manager do fundo que a gente tinha de ações, né? Isso foi por volta de 2022. Então, eu tive todo esse background ali desde do middle ali, né, que a gente chama, até ponta de mesa, boletar, batimento de carteira, até a parte ali mais estratégica de execução de ordens, leitura ali de balanço das empresas e recomendação de alguns investimentos, né, trade ideas que a gente chama. Depois disso, em 2022, a Mirai Asset, isso falando do conglomerado inteiro, né, coreano como um todo, decidiu apostar nessa estratégia de ETFs como algo mais global. Então, a gente tem uma marca lá na Ásia, que é o Tigers ETFs. Então, é bem forte ali na Coreia do Sul, China, toda essa parte. E, para fora da Ásia, a Mirai Asset decidiu comprar a GlobalX, que é uma empresa, uma gestora de ETFs americana, isso em 2008. Então, como meio de entrar nesse mercado americano, ela decidiu a estratégia de comprar uma empresa, né? Então, comprou a GlobalX e, a partir de então, ela tem transformado os escritórios delas, que tinham essa gestão ativa, né, em ETF. Então, isso aconteceu aqui no Brasil. A gente tem também escritórios na Colômbia, tem em Londres, Hong Kong, Austrália, Canadá. Então, foi se espalhando ali literalmente o nome global, né? Então, é uma empresa hoje em dia que tem escritórios e produtos listados em bolsas globalmente. E por que essa estratégia de ir para os ETFs, né? Sair dos fundos de gestão ativa tradicionais ali e mirar os ETFs? E dentro disso também a gente tem muitos ETFs de índices, né? Que seguem índices amplos, S&P 500, etc. Por que temáticos? Quais são as principais vantagens que vocês veem em mirar nesses ETFs temáticos? A Mirai Asset, ela sempre teve essa visão um pouco mais voltada ali para a tecnologia, para o futuro, né? Então, na Coreia do Sul é um grupo bem grande e a gente tinha também um escritório nos Estados Unidos. Então, eles já vinham ali, querendo ou não, acompanhando essa evolução dos ETFs nos Estados Unidos. Então, foi muito por base ali nessa junção, né, de um investimento alto que a gente faz em tecnologia, em inovação lá na Coreia do Sul e vendo o mercado americano e vendo os ETFs evoluírem, a gente decidiu entrar nesse mercado e aí adotou essa estratégia de comprar a GlobalX, né? E aí o porquê dos temáticos, quando a Mirai decidiu entrar nesse mercado de ETFs, já tinha ali grandes players, né? Então BlackRock, Vanguard, VanEck, First Trust, então já era um mercado ali muito dominado, principalmente nessa parte de índices amplos, né? Então, quando você olha os principais índices S&P, Nasdaq, Russell, todas essas empresas já têm o seu ETF já com bilhões, trilhões ali sob gestão. E também a gente está falando aqui de uma taxa de administração de 3, 2, 1 bips por ano. Então, já era um mercado, não digo saturado, mas já dominado por grandes players, né? Então, a GlobalX decidiu, a Mirai Asset, né, ao comprar a GlobalX, ela decidiu ir para essa parte um pouco mais de nicho, né? Aproveitando ali algumas oportunidades
que o mercado não tinha tanto investimento, onde a gente poderia já abrir portas e ser uma referência nesse assunto, né? Então, a Global X, lá em 2008, quando ela surgiu, o nosso primeiro ETF foi um ETF de Colômbia, que ele existe até hoje, né? Então, com acesso a MSCI Colômbia. Então, a Global X já nasceu com esse intuito já de uma alocação um pouco mais alternativa, diferente. Então, aí depois desse ETF de Colômbia veio lítio e bateria, carros elétricos, então algumas outras inovações ali, mas sempre voltado para esse nicho ali de temáticos ou temas de difícil acesso, né, que a gente gosta de falar, justamente para não ter essa concorrência que tem no mercado ali de índices amplos, né? A gente até tem algumas estratégias de índices amplos, mas com alocação com estrutura de cover call. Então, onde você gera renda ali via opções. Então, não é o nosso intuito brigar com esses grandes players nas alocações ali mais amplas, né? E hoje, quais são os principais temas, se você olhar em termos de volume negociado? Em termos de volume negociado, o nosso maior ETF é um de infraestrutura americana, que é o PAVE. Então, ele foca bastante nas empresas domésticas ali dos Estados Unidos, muito voltado ali para infraestrutura. Então, construção de estradas, rodovias, a parte de energia elétrica, ali, transmissão de energia, toda essa infraestrutura também é um dos nossos mais negociados. A gente tem o de inteligência artificial também, que tem crescido bastante nos últimos 3, 4 anos, né? Então, visando bastante dessa inovação que a gente tem lá na Global X, a gente lançou o ETF de inteligência artificial em 2018. E aí só ali para 21, 22 começou a evoluir e crescer demais esse tema, né? Então, a gente gosta sempre de falar isso, porque às vezes as pessoas ligam ali o temático com você já lançar o produto no hype, né, do tema. Então, a gente tem uma visão ali um pouco mais voltada para temáticos, então a gente procura lançar antes, né? Ou já, sempre que detectar ali alguma possível tendência, já lançar um ETF, né? E o nosso terceiro ali mais negociado é o de urânio, que aí, em termos de ETF focado em empresas de urânio, é o maior do mundo atualmente. Ele tem um pouco mais de 5 bilhões sob gestão, que foca justamente na cadeia ali das mineradoras de urânio, empresas que fabricam componentes para reatores nucleares. Então, são temáticas aí bem diferentes, né? Um voltado mais para o mercado doméstico, um para tecnologia, o outro mais para geração de energia, apesar que hoje em dia urânio e inteligência artificial estão bem mais próximos, né, do que a gente imagina, né? Eu ia falar justamente isso. São temas que estão interligados de alguma forma. Até mesmo a infraestrutura, né, com a inteligência artificial, também ali está tudo mais ou menos no mesmo balaio, né? Sim, eu costumo dizer que assim, quando a gente lançou, né, e na época a gente lançou o ETF de urânio, era muito mais voltado para o tema de transição energética. Então, era uma energia limpa, eficiente, aí tem diversas vantagens ali em relação, por exemplo, à energia, ao combustível fóssil, né? Então, o tema que a gente geralmente comentava era justamente isso. O urânio é uma fonte de energia limpa, em que vai ajudar muito nesse grande tema global que era, na época, a transição de energia. Então, você via diversos países ali em todas essas reuniões, a meta de reduzir carbono, você tem que diminuir ali o aumento da temperatura global por causa de desmatamento e todo esse aquecimento global e tudo mais. Era muito nessa linha. E mais recentemente, né, dado a todo esse avanço da inteligência artificial, necessidade de mais infraestrutura, necessidade de data centers, toda essa energia consumida ali pelos data centers, tanto atualmente quanto também já de projeção, né, que tem muito investimento sendo feito na melhoria e ampliação dessa infraestrutura, né? E aí a energia nuclear veio ali justamente para suprir, né, ou como uma das principais, né, formas ali de energia a ser gerada, pelo fato dela ser uma energia limpa, mais eficiente, bem mais estável, por exemplo, do que a energia solar e a energia eólica. Então, ela vem ali, hoje em dia, né, um pouco mais ligado ao avanço, né, da inteligência artificial por causa dessa demanda por data center e a energia que esses data centers vão demandar. Eu queria dar um passinho atrás, só para explicar aí para quem está nos ouvindo ou assistindo,
um pouco da mecânica desses ETFs temáticos. Nós estamos falando de ETFs que são passivos, são ativos, vocês rebalanceiam a carteira e os ativos subjacentes de tempos em tempos. Como é que funciona? Cada um é diferente, igual ao outro, diferente? Fala um pouquinho das metodologias aí. Eu vou dar até um passo atrás, né, explicar um pouquinho assim de como é feito ali, como você pensa o temático, né? Então, você tem ali, por exemplo, vamos usar aqui, acho que o exemplo mais famoso, um S&P 500. É um índice amplo. Dentro do S&P 500, você pode dividir ele em alguns setores, então tecnologia, healthcare, materiais, energia. Então, esse daí aí você sai do amplo e vai para os setoriais. O temático ele seria mais uma personalização ali, uma granularidade dos setoriais. Então, você sabe, por exemplo, no setor de tecnologia, você tem diversas temáticas. Cibersegurança, computação em nuvem, semicondutores, então, inteligência artificial. Agora, essa é onde os temáticos ali entram, né? Então, você tem o índice amplo, setorial e depois o temático, que já seria ali uma terceira derivada, né? Então, a gente procura pensar ali os temáticos. Primeiro, a gente vai pensando ali nas grandes tendências, né? Identificando, por exemplo, uma grande tendência como inteligência artificial, carros elétricos. A gente vai procurar o quê? As empresas listadas em bolsa daquele tema e que realmente ganham dinheiro fazendo ou produzindo, né, o tema em questão. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui num ETF de carros elétricos, a gente procura empresas listadas aí globalmente, né? A gente não tem essa restrição de mercado, que realmente ganham dinheiro ali ou fabricando a bateria, ou fabricando o carro, ou fabricando software ali para carros elétricos, para oferecer a exposição ao investidor justamente o que a gente chama de pure play. Que são as empresas que realmente ganham dinheiro fazendo aquilo. Então, você vai estar investindo num ETF de carros elétricos e vai estar investindo realmente em empresas que produzem ou ganham dinheiro fazendo alguma coisa ali no ecossistema de carro elétrico. Você não vai ter uma empresa, às vezes, que tem só 5% da receita gerada em carros elétricos, que, na verdade, não seria assim uma exposição direta, né, ao tema. Então, a gente tem essa preocupação ali quando a gente elabora o índice. A maioria dos nossos ETFs ele tem ali no índice uma obrigatoriedade da empresa ter pelo menos 50% das receitas vinda do tema. Então, tanto a parte de computação em nuvem, cibersegurança, carros elétricos. Então, a gente tem esses filtros, né? A empresa tem que ser listada em bolsa para você oferecer justamente a segurança ali de ter liquidez, então o investidor não vai ter problema ali com tentar entrar, comprar ou vender o ETF, porque todas as empresas ali são listadas em bolsas e são líquidas, né? Então tem também ali um mínimo de negociação que essas empresas têm que ter para entrar no ETF. Geralmente a gente tem o filtro delas serem listadas em bolsas, né, em países desenvolvidos. Então, tudo isso para fornecer ali essa segurança ali de negociabilidade, liquidez e execução para o investidor, né? Além disso, a gente tem também os filtros das empresas ali setorial, os países que elas estão. Então, tudo isso focando ali justamente em oferecer a maior exposição ali ao tema com a maior quantidade de empresas possíveis. Então, o último filtro seria a quantidade de empresas. Então, para a gente lançar, por exemplo, um ETF, você tem que reunir ali, no mínimo, umas 20, 30 empresas ali para você ter essa diversificação também dentro do tema, para não ficar altamente exposto ali, de repente, a 5, 10 empresas, né? Então, é mais ou menos esse o pensamento ali quando a gente vai criar um ETF temático. Então, são filtros, mas é praticamente uma gestão ativa. Vocês olham para as empresas uma a uma para ver se todas elas cabem dentro dos critérios estabelecidos. Mas, assim, não é um ETF ativo, né? Ele é passivo, mas você tem esse filtro primeiro. Definindo os filtros, o ETF ele vai sempre selecionar e sempre andar ali com aquela seleção, com aqueles filtros, né? A seleção de empresas às vezes pode mudar um pouco por uma nova. IPO também a gente costuma ficar de fora, então a gente geralmente vai olhar a empresa ali depois de 1 ano e meio, 2 anos de listagem, para ela já ter ali uma maturidade, né, de negociação. E tem também o rebalanceamento, geralmente é semestral, mas assim, não é uma regra, né? Pode ser trimestral ou não, mas geralmente é semestral. E aí a gente tem essas revisões ali
geralmente anual para ver a inclusão, e o balanço semestral geralmente é de peso, dos pesos das empresas, né? Então a gente costuma fazer esse mix. Às vezes market cap, negociação e também às vezes a relevância da empresa dentro do tema. Boa. E aí a gente falou um pouco sobre quais são os temas mais negociados, mas quais são os temas mais promissores na visão de vocês? Eu sei que vocês têm uma plataforma de insights e publicam alguns desses temas. Queria que você falasse um pouco sobre quais são os principais da visão de vocês agora. Olha, a gente tem olhado bastante para o que eu costumo falar das segundas derivadas da inteligência artificial. Então, apesar do nosso ETF de inteligência artificial ser ali o top 3 ou top 5 ali maiores da casa, a gente tem dado muita atenção para as derivadas dele, que seriam, por exemplo, cibersegurança, computação em nuvem e um foco muito grande em data centers. Então, o ETF que a gente tem de data center, ele foca ali, é um mix, né, de alocação tanto em REITs de data centers, que tem, obviamente, né, a exposição ali a data centers dentro do REITs, né? Dentro do REIT, e também algumas empresas que fazem ali a parte de hardware e software para os data centers. Então, você vai ter ali alguma exposição óbvia, bem pequena ali, por exemplo, a NVIDIA, algumas fabricantes de semicondutores, mas o grande core ali do ETF são os REITs de data center. Então, você tem, acho que uns 50%, 60% focado em REITs mesmo, na parte ali de real estate, né? Além de data center, que é um dos temas que a gente tem comentado bastante, a gente tem falado bastante sobre commodities. Então, tanto o urânio, que eu já citei aqui, como prata e cobre. A estratégia da Global X é atuar nas commodities via empresas. Então, a gente não oferece a exposição direta à commodity. A gente oferece a exposição via mineradoras ou refinadoras, ou então algumas empresas ali que fazem algum produto, né? Mas tem um ETF de commodities em geral ou também tem subtemas dentro das commodities? É segmentado. O de urânio é um, de mineradoras de cobre é outro, mineradoras de prata é outro. A gente tem um também que a gente tem começado a conversar bastante, que é o Disruptive Materials, que são ali aqueles materiais de terras raras, que são commodities ali e metais, né, que são muito utilizados nessas tecnologias que a gente vê atualmente, como drones, carros elétricos, então essa parte de robô, baterias de carros elétricos, todas essas novas tecnologias têm utilizado bastante, né, desses materiais de terras raras ali que eles costumam falar, que é um mercado atualmente praticamente acho que 90% dominado pela China, mas que a gente já vê ali os países como Estados Unidos, outros países da Europa já de olho nisso e começando a investir para não depender tanto da China, né, nesses materiais que são essenciais ali para essas novas tecnologias. A parte de chips também, que é super importante hoje em dia, também demanda bastante desses materiais de terras raras. Então, é um tema ali que a gente tem começado a conversar bastante com os clientes e acredito para os próximos anos ali vai ser um grande tema a ser comentado, né? Além disso, a gente tem algumas exposições ali um pouco mais direcionais com alguns ETFs de países, né? Então, atualmente, a gente tem falado bastante com os nossos clientes sobre a Argentina, por exemplo. Então, já tem um ETF de Argentina? Já. O ETF da Globo é o único ETF focado em empresas de Argentina que existe nos Estados Unidos, é o ETF da Global X. Então, a gente oferece, além de Argentina, então a gente ainda tem na grade Colômbia, Alemanha, Grécia, Vietnã, alguns países um pouco mais diferentes, assim. Mas o de Argentina, recentemente, a gente tem demandado bastante, né? Principalmente que o ano passado o ETF cresceu ali mais de 60%. Então, geralmente, quando tem uma grande alta, no ano seguinte, todo mundo só quer falar disso para ver se tem mais alguma alta aí para acontecer, né? Então, são esses ali os principais tópicos ali que geralmente a gente conversa com os clientes. Europa, vocês não têm nada? Focado em Europa, não. A gente tem, por exemplo, um ETF de DAX, né, que segue a bolsa ali da Alemanha. A gente tem um tema bem interessante que tem um foco um pouco mais em Europa, que é a parte de defesa e tecnologia. Então, esse nosso ETF de defesa e tecnologia, ele tem aproximadamente de 30% a 40% de exposição à Europa,
que ele tem performado muito bem justamente pela essa demanda ali da Europa por investimento em defesa, né? Então, recentemente, a gente teve uma reunião lá da organização do Tratado das Nações do Atlântico, se não me engano, OTAN. do Norte, da OTAN. E eles tinham antigamente, até o ano passado, uma meta de investir em defesa e tecnologia 2% do PIB, e esse ano eles aumentaram para 5%. Então, mais do que dobraram ali a necessidade desse investimento. E aí a gente tem esse acompanhamento até o ano passado, dos 32 países que faziam parte, menos de 7 cumpriam essa meta. O ano passado já passou para 16 países. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais esses países, e principalmente por esse foco ali, por essa diversificação que tem mais voltado para a Europa, que são os países que, querendo ou não, contavam muito com a ajuda dos Estados Unidos, né? Que agora não está oferecendo mais essa ajuda. Então, são os países que mais estão demandando e que mais estão investindo em defesa. Então, a gente pegou, com esse ETF ali, bastante exposição à Europa, tem tido uma performance muito boa. Então, falamos sobre eletrificação, né, transição energética, inteligência artificial. Você fala um pouco de desglobalização, né? Esse tema de defesa vem muito nessa linha. Tem algum outro tema secular que vocês estejam vendo? Porque acho que essas teses de temáticos são muito para entrar também em temas que você vê um potencial, né, de retorno no longo prazo, e não necessariamente você sabe quais são os players que estão melhor posicionados, né? Isso que é uma parte muito boa dos ETFs. Então, tem algum outro tema que está no radar de vocês? Alguma outra coisa dentro desse de desglobalização? Olha, a gente tem uma grade bem diversa, né? Mas a gente tem também, além desse de infraestrutura americana, que é o nosso maior ETF, né? A gente tem um de infraestrutura ex-Estados Unidos. Então, seria uma infraestrutura global, ali com um pouco mais de peso, por exemplo, em Índia, China. Então, olhando sempre por essa desglobalização, né? Então, os nossos ETFs ali, a gente tem alguns focados, por exemplo, só no mercado americano, mas a maioria deles é justamente visando essa exposição global, né? Então, essa parte ali de infraestrutura a gente acredita bastante. Então, os países estão cada vez mais investindo, né, em infraestrutura, e a gente também, esse ETF tem um pouco mais de peso em Índia, a gente também acredita bastante na evolução da Índia ali, como, entre aspas, aqui, né, praticamente uma nova China ali, que era anos atrás, né? Então, eles têm evoluído bastante. Pode ser um ETF muito bom para estudo. Fora isso, a gente tem um ETF também que a gente gosta de falar, que é o de superdividendos, que ele foca nas 100 maiores empresas do mundo pagadoras de dividendos. Então, você tem uma alocação ali sem restrição também de país. Então, tem empresas da China, tem do Brasil, tem dos Estados Unidos, Europa, Ásia ali, fora a China também. Então, a gente sempre procura, nos nossos ETFs, ter oferecer, né, esse acesso global ao investidor, não ficar preso ali, geralmente, a um país só. Então, o bacana dos produtos da Global X é justamente essa diversificação geográfica, além dos temas, né, que também são bastante interessantes. De Brasil, tem mais alguma coisa? A gente tem um ETF ativo, focado em Brasil. É o único 100% focado em Brasil. O que a gente vai ter é, de repente, em algum ETF, alguma empresa brasileira em algum tema. Então, nos superdividendos, as empresas brasileiras costumam ser boas pagadoras de dividendos, né? Então, a gente tem ali alocação em algumas empresas brasileiras. A gente tem esse ETF de Brasil, né? Só que eles têm uma gestão ativa, ele já não segue um índice, ele não é passivo. A gente tem ETFs, por exemplo, de bonds de mercados emergentes, aí já tem também um pouco de alocação Brasil, mas com foco ali, com outros temas, com foco em Brasil, não. A gente é mais uma exposição mais global mesmo, e esse ativo. Então, vamos supor que alguém assistiu aqui ao nosso Nomadcast, ficou interessado em investir em ETFs temáticos. Quais erros as pessoas costumam cometer quando elas vão selecionar ETFs temáticos para se expor, e quais estratégias você traria ali de recomendação para montar uma carteira com temáticos? Olha, eu acho que de erro talvez seja ali uma exposição fora do perfil de risco do cliente, né? Então, a gente fez esse estudo ali dentro da Global X, né? Então, você considerando ali aquele portfólio meio que padrão, né? O 60-40,
no 60% ali de equities, né, de renda variável, geralmente a gente está falando de temáticos numa exposição máxima ali de 10%. Então, obviamente, se você for fazer alguma alocação em temas um pouco mais voláteis ali, né, que tem um pouco mais de risco dentro da carteira, então o urânio, por ser uma commodity ali, tem um pouco mais de volatilidade. A gente comentou aqui também sobre a Argentina, que é um país ali nem emergente ainda, ele é classificado, né, então tem bastante volatilidade dentro dele. Então, você ter esse controle ali da exposição a risco e o que você está esperando ali que aquele ETF te traga de retorno, né? Então, é uma alocação geralmente para você buscar um pouquinho mais de performance em relação ao índice ali que você está querendo bater, né? Então, assim, acho que como grande erro talvez primeiro, né, uma exposição demasiada ali, às vezes, ao perfil de risco do cliente, ou então ele investir, às vezes, ali sem saber o que ele está fazendo, né? Só porque o urânio está subindo muito, então eu vou investir também, né? Então, assim, é bom dar uma estudada nos ETFs, no que eles estão investindo, qual o tipo de exposição que você está procurando. Às vezes até moeda, né? Então, como às vezes acessa diversas empresas de diversos países, você não está exposto só ao dólar, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Obviamente, vai variar muito da estratégia, né? E assim, por mais que o ETF ele seja uma alocação um pouco mais uma alocação diversificada, então, ao invés de eu escolher 2 empresas ali que trabalham com urânio, eu vou investir numa cesta que tem 30, 50 empresas de urânio. Mais diversificado, você diminui o risco, mas você não está livre do risco, né? Então, o risco de mercado das empresas, ainda mais você falando em diversas geografias, você tem também ali um pouco do risco específico de cada país, né? Então, assim, você diversifica, mas você não está livre ainda assim do risco. Então, é bom ter isso em mente, né? Justamente para o investidor, às vezes, acha que só porque o ETF ele é muito diversificado, não tem risco e não pode sofrer ali com uma volatilidade um pouco maior. Então, assim, ele pode, mas, obviamente, você, comparando ali com uma alocação mais de stock picking, né, você está muito mais diluído ali, que tem muito menos risco ali envolvido. Uhum. E dicas para quem quer montar a carteira? Como olhar para a sua carteira para incluir ETFs temáticos? Sim. Um ponto bacana ali, estudando um pouco dos ETFs temáticos, é que quando você compara geralmente com uma alocação ali a índices amplos, então S&P, Nasdaq, você tem alguns temas ali que podem ter uma correlação muito baixa com esses índices. Então, uma correlação muito baixa é bom porque, às vezes, se os índices amplos ali estão caindo, esses ETFs podem estar se valorizando e vice-versa. Tudo isso você diminui ali a volatilidade e o risco do portfólio do investidor. Então, os ETFs temáticos eles podem ser utilizados justamente nessa parte de descorrelação também com a sua carteira que você tem. Então, você compondo ali um portfólio bem diversificado, com vários ETFs e tendo em mente ali essa importância da descorrelação, né, desses temas, pode ser uma boa estratégia ali para o investidor utilizar os temáticos da forma correta. Queria fazer uma pergunta sobre ETFs em geral. A gente sabe que nos Estados Unidos e em outros mercados avançados, os ETFs já representam uma parcela muito grande, né, dos investimentos de pessoas físicas. Como é que você vê essa evolução aqui no Brasil? Está começando. Você acha que a gente vai para o mesmo caminho? Olha, eu acredito que vamos para o mesmo caminho, mas não vai ser tão rápido como foi nos Estados Unidos, né? Então, a gente já tem percebido, como a Global X veio aqui para o Brasil em 2022, hoje, falando aqui em 2025, a gente já tem percebido muito mais demanda por ETFs, né? Então, de alocação tanto internacional quanto local. A gente acredita, né, nos ETFs, então é algo até curioso, né? Porque quando o investidor, geralmente, quando ele vem para o mercado americano, né, quando ele vai cruzar a fronteira ali, ele procura os ETFs. Então, algo que às vezes não está ainda enraizado nele, por exemplo, no mercado local, né? Mas a gente tem acreditado muito por essa procura e demanda por internacionalização que os ETFs vão começar a se popularizar aqui dentro do Brasil também. Então, o investidor que vai para o mercado americano, conhece ali os mais de 4, 5 mil ETFs que tem lá fora, negocia o produto, entende como ele funciona,
geralmente ele não sai dos ETFs. Então, é um produto que tem esse poder ali de cativar o investidor, né? Por ser eficiente e tudo mais. E acredito que aqui no Brasil a gente está começando a ir para esse mesmo caminho. Então, o próprio... nos canais, mídias sociais, você vê o próprio podcast aqui, a gente falando sobre ETFs, trazendo gestora de ETFs, você vê cada vez mais esse tema sendo abordado ali em mídias sociais, jornais, na imprensa e tudo mais. Os investidores estão procurando, tanto aqui no Brasil também, os números de ETFs têm crescido, né? Então, eu acho que a gente está indo ali para o mesmo caminho, obviamente com muito mais a percorrer, né? Mas é um caminho promissor e que acho que os ETFs também vão começar a ganhar bastante tração aqui no Brasil. Acho que estamos encerrando, então, Flávio. Alguma consideração final? Como as pessoas conseguem acompanhar o trabalho de vocês? O que elas têm para seguir, ler, etc.? Bom, a gente tem, primeiramente, o nosso site, né? O globalx.com. Tem o site em português também, que é o globalx.com.br. Então, dentro do site, a gente fornece ali todas as informações dos nossos ETFs. Então, você indo lá, clicando em algum dos nossos ETFs, você consegue ver todas as características dele, a carteira, né? Ela é totalmente aberta, 100% atualizada diariamente. Você consegue consultar a metodologia do índice. Então, tem toda essa transparência ali que o produto, né, que o ETF traz para os investidores. Tem também as nossas redes sociais, que é GlobalX Brasil, GlobalX BR. Que a gente faz bastante post ali, quando às vezes lança um ETF novo, a gente divulga, ou então faz propagandas ali dos nossos ETFs já locais, ou algumas participações nossas em eventos e tudo mais. Acho que é bem legal também para acompanhar. E dentro do nosso site nos Estados Unidos, você consegue fazer o download do nosso livro anual de temáticos. Então, a gente todo ano ali divulga, né, esse livro, contando um pouco sobre essas tendências aqui que a gente conversou ao longo do programa. É um livro, né, entre aspas, assim, tem bastante gráfico, então assim, é bem intuitivo, tem diversas pesquisas ali que o time da GlobalX faz, então pode ser uma leitura aí, entre aspas, bem bacana. Muito bom. Realmente, eu gosto muito desse material. Eu recomendo também para quem nos acompanhou. Muito obrigada, Flávio. A conversa foi excelente. Temos muitos temas dentro desse podcast, então está sempre convidado a trazer mais aprofundadamente algum deles. Para quem nos acompanhou, não se esqueçam de seguir, acompanhar a Nômade nas redes sociais. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok também. Então, nos encontrem lá e ficamos por aqui nesse Nômadecast. Até o próximo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Flávio.